Um sistema de vasos comunicantes contém mercúrio metálico em A de massa específica 13,6 gramas vezes centímetros a menos 3 e água em B de massa específica 1,0 gramas vezes centímetros a menos 3. As seções transversais de A e B têm áreas SA aproximadamente igual a 50 centímetros quadrados e SB aproximadamente igual a 150 centímetros quadrados, respectivamente. Colocando-se em B um bloco de 2,72 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos e massa específica 0,50 gramas vezes centímetros a menos 3, de quanto sobe o nível do mercúrio em A? Observação: o volume de água é suficiente para que o corpo não toque o mercúrio. Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois a vinheta. Resolução. Então, galerinha, para começar essa questão, vamos começar anotando alguns dados que ele deu. Então, por exemplo, ele falou que aqui no vaso comunicante, a abertura SA, a área da seção transversal é igual a 50 centímetros quadrados. Ou seja, vamos trabalhar o exercício inteiro em metros quadrados porque eu fico mais confortável do que trabalhar em centímetros. Eu sei que nas alternativas tá centímetros, mas a gente vai trabalhar em metros. Então, 50 centímetros quadrados é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, já que 1 centímetro quadrado é exatamente igual a 10 a menos 4 metros quadrados. Isso porque, se você falar que 1 metro são 100 centímetros, então 1 centímetro é 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado, então ficou 1 centímetro quadrado é igual a 10 a menos 4 metros quadrados. Beleza. E a seção transversal B, ela tem área igual a 150 centímetros quadrados, então já vamos colocar 150 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Outra coisa importante que ele falou, a densidade do mercúrio é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, novamente, vamos transformar aqui para quilogramas por metro cúbico. Nós sabemos que 13,6 gramas por centímetro cúbico é a mesma coisa que 3.600 quilogramas por metro cúbico. Novamente, 1 grama é a mesma coisa que 10 a menos 3 quilogramas. Então, fica 10 a menos 3 em cima. Só que acontece que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros cúbicos. Lembra, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros quadrados. E aí, você vai agora levar ao cubo, você vai ter 1 centímetro cúbico exatamente igual a 10 a menos 6 metros cúbicos aqui embaixo, e aí quando você sabe essa potência de 10, com 10 a menos 3 kg, vai ficar vezes 1000, portanto 13,6 vezes 1000 é 3.600 kg por metro cúbico a densidade do mercúrio, e a densidade da água, ele já deu aí a informação também de que é exatamente igual a 1 grama por centímetro cúbico, e nós sabemos que 1 metro cúbico de água tem 1 tonelada ou 1000 kg. Ou também pelo raciocínio anterior de conversão de unidades, tanto faz. Eu sempre gosto de guardar esse dado, 1 centímetro cúbico tem 1 grama e 1 metro cúbico tem 1000 kg. Ele também falou os dados com relação ao nosso bloco. Esse bloquinho, ele tem uma densidade de 0,5 grama por centímetro cúbico, ou seja, meio grama por centímetro cúbico. Ele também falou que o volume dele é de 2,72 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos. Veja que se densidade é massa sobre volume, então massa é igual a densidade vezes o volume. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Isso daqui é a densidade e isso daqui é o volume. Também pelas unidades, esse centímetro cúbico corta com esse centímetro cúbico. Nós temos a massa do bloco, olha que maravilha. 2,72 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,36 vezes 10 a terceira grama, só que vezes 10 a terceira gramas nós sabemos que é quilogramas. É a massa do bloquinho B. Esse bloquinho B, como é que ele vai interferir nesse resultado? Ora, Maqui, esse bloquinho não vai afundar? Sim, ele vai afundar na água. Isso vai fazer com que esse bloquinho se incorpore à água. Veja que sem o bloquinho, que por sinal é menos denso que a água, era para o nível da água ser um pouquinho mais para cima. Com a adição do bloquinho, ele empurrou a água para baixo e com isso, consequentemente, aumentou também o nível do mercúrio aqui na abertura A do vaso comunicante. Digamos que o nível da água antes ele estava aqui. Em outras palavras, esse nível aqui de baixo, ele também estava um pouquinho mais para cima. Consequentemente, o mercúrio também, o nível estava um pouquinho mais acima no B, e com isso, do outro lado, o mercúrio também estava um pouquinho mais para baixo, o nível. E a pergunta da questão é exatamente quantos centímetros subiu esse nível aqui? Vamos chamar de X. Ok, com todos esses dados, agora vamos pensar nas leis da hidrostática. Digamos que na situação, quando o nível estava um pouquinho mais para cima, o ponto aqui do mercúrio, que é a mesma pressão
pressão neste ponto aqui, na mesma altura, só que no outro tubo, aqui do vaso comunicante. Isso faz sentido, né? Aqui tem o mesmo líquido, então na mesma profundidade você vai ter a mesma pressão nesse mesmo líquido. Então aqui vamos chamar de ponto 1 e aqui de ponto 2. E nós podemos dizer, portanto, que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Então podemos dizer que a coluna de fluidos acima desse ponto 1, a soma dessas pressões vai ser igual à soma das pressões dos fluidos exercidos sobre o ponto 2. Ora, qual é a coluna de fluidos aqui do ponto 1? Nós temos, veja, o nível era aqui antes de colocar o bloquinho. Então essa altura de coluna de mercúrio eu vou chamar de H1. A coluna de água aqui do ponto 2 vai ser H2. Ora, nós sabemos que a pressão de uma coluna de fluido, ele pode ser calculado como sendo a densidade do fluido vezes o G em que o fluido se encontra, vezes a altura da coluna de fluido aqui em cima dos pontos. Então no ponto 1 nós temos uma altura H1, portanto a pressão no 1 vai ser a densidade do mercúrio, vezes o G, que é a aceleração da gravidade que o mercúrio está, vezes a altura do mercúrio, que nós chamamos de H1. Acabou a pressão no ponto 1? Não, claro que nós temos também a pressão atmosférica, então vou colocar aqui a pressão PATM. Isso tudo é a pressão no ponto 1, que vai ser igual à pressão no ponto 2. Nós também temos a pressão atmosférica em cima dele. Se temos a pressão atmosférica nos dois lados da equação, eles se cancelam e vai ser igual a zero. Portanto, nós podemos escrever direto que isso vai ser igual à densidade da água vezes o G em que a água se encontra, vezes a altura H2. Ora. Nós podemos cancelar esse G com esse G. Então, daqui nós retiramos densidade do mercúrio, 13.600, densidade da água é 1.000, densidade do mercúrio sobre densidade da água é exatamente 13,6. H2, portanto, é exatamente igual a 13,6 H1. Também podemos pensar que pelo fato do mercúrio ter uma densidade 13,6 maior que o da água, a razão das alturas vai ser 13,6 vezes maior. Então, se aqui vale H1, aqui vale 13,6 H1. E aí nós colocamos o bloco em cima da água. Vamos fingir que o bloco não vai afundar na água, porque isso alteraria o H2, que é a altura dessa água. Mas ao colocarmos o bloquinho, nós já conversamos que o nível aqui no B vai descer e vai subir aqui no A. E com isso nós temos, de novo, mais dois pontos. Pontos estes que estão no mesmo líquido, no caso o líquido mercúrio que está aqui embaixo. Vamos chamar de ponto 3 e ponto 4, cujas suas respectivas pressões são iguais, que corresponde à altura dos fluidos colocados acima dela. Em outras palavras, o ponto 3 ele vai ter uma coluna de mercúrio correspondente a H3 e o ponto 4 ele vai ter uma coluna de água correspondente a H4. Só que veja, galera, a água, vamos fingir que o bloco ela não afunda na água. Isso não vai interferir na pressão aqui no ponto 4, visto que a pressão no ponto 4, a grosso modo, é o peso de tudo que está em cima aqui do mercúrio, que é a massa dessa água, a massa desse bloquinho e a massa da coluna de ar atmosférico, dividido pela área SB. Então, tanto faz como tanto fez esse bloquinho afundar na água ou não. Então, para efeito de facilitar nossa conta, nós vamos fingir que o bloquinho não vai afundar na água, não vai ter empuxo para cima aqui no bloquinho. Nós vamos falar que H4 também é H2. Então, vamos deixar H2 aqui mesmo, galera. A relação entre o H4 e o H2, beleza, eles são iguais. Mas qual é a relação entre o H3 e o H1? Nós assumimos o X como sendo o nível que o mercúrio sobe quando a gente coloca o bloco. É o mesmo X que desce? Na verdade não, galera. Vai descer X sobre 3. Eu tinha colocado X, mas é X sobre 3, me perdoe por isso, galera. Isso acontece porque a área daqui é o triplo da área daqui. Eles deslocam volumes iguais, como aqui a área da base é o triplo da área daqui, o volume é a área da base vezes a altura seria esse deslocamento, o volume que deslocou aqui, se for X sobre 3, vai deslocar X para cima. Então quer dizer que a diferença de nível entre os pontos 2 e 4 é a mesma diferença entre os pontos 1 e 3, já que, como nós combinamos que o nível 1 está no nível 2 e o nível 3 está no nível 4, o que muda aqui vai ser o que vai mudar aqui. Então aqui, uma elevação de altura de X sobre 3. O que variou aqui vai ser o que vai variar a base daqui. Porém, o nível do mercúrio vai subir muito mais, já que ele tem uma área aqui da seção transversal 3 vezes menor, então ele vai subir 3 vezes mais. Tudo isso porque, galera, o que nós vamos fazer agora? Nós temos o seguinte: a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. A pressão no ponto 3 é a coluna de mercúrio no ponto 3, que vai ser exatamente igual à densidade do mercúrio, vezes o G em que o mercúrio está, vezes essa coluna H3. Mais a pressão atmosférica, isso vai ser igual à pressão dos fluidos do outro lado no B. Portanto, nós temos a pressão atmosférica dos dois lados da equação, que já vou cortar para economizar espaço, mais a pressão da coluna de água, que nós sabemos que é o mesmo daqui. Só que agora a diferença é que nós precisamos somar a pressão que
que o bloco faz ou a contribuição da pressão do bloco aqui nessa superfície. A pressão do bloco, que nós vamos chamar de Pzinho B, ele é exatamente igual ao pesão, que é o peso do B, dividido pela área, que no caso aqui vai ser a seção transversal aqui do B, portanto é SB. O peso do B vai ser exatamente igual a 1,36 kg vezes o G, em que esse bloco B ele se encontra, dividido pelo SB, que nós calculamos como sendo 150 vezes 10 a menos 4. Ora. Então no lugar aqui do PB, nós vamos escrever isso daqui, 1,36 vezes o G dividido por 150 vezes 10 a menos 4. Isso daqui, ele veio daqui. Ótimo, então aqui agora eu posso simplificar o G de todo mundo. Substituindo bolhufas por bolhufas, nós temos que a densidade do mercúrio, portanto, vai ser igual a 13.600 vezes esse H3 aqui. Isso vai ser igual a densidade da água, que é 1000, vezes esse H2. O H2, galera, nós já tínhamos combinado, é igual a 13,6 H1. Então, em vez de escrever H2, nós vamos escrever 13,6 H1. Mas, aí nós temos aqui 1,36, que é a mesma coisa que 13,6. E você já vai entender por que eu estou escrevendo 13,6 vezes 10 a menos 1. Esse 10 a menos 4, ele sobe e ele fica 10 a quarta. Com 10 a menos 1, vai ficar 10 ao cubo. Tudo isso dividido por 150. Então, veja, aqui nós temos 13.600. 1000 vezes 13,6 também é 13.600. E 13,6 vezes 10 ao cubo também é 13.600. Então, a equação inteira está multiplicada por 13,6 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 13,6 vezes 1000, que é a mesma coisa que 13.600. Eu posso cortar a equação inteira por esse número. Já cortei aqui a alternativa A, tá, galera? Porque permanece em N, já foi conversado que não é. Então, em outras palavras, nós podemos tirar de que o H3 é exatamente igual ao H1 mais 1 sobre 150. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. 1 H3, 1 H1, mais 1 sobre 150. E por que eu tô colocando aqui com uma cor diferente? Aqui nós temos uma relação entre H3 e H1. H3 é esse cara, H1 é esse cara. H3 é H1 mais X sobre 3. De acordo com os estudos que a gente fez, deslocamento do líquido, né? H3, que é essa altura, ele é igual a H1 somado com X mais X sobre 3. X mais X sobre 3 é a mesma coisa que 4x sobre 3. Você está falando para mim que H3 é H1 mais 4x sobre 3. Só que, por outro lado, esse raciocínio todo indica que o H3 também é H1 mais 1 sobre 150. Em outras palavras, essas duas equações elas são congruentes, então nós podemos categoricamente afirmar que 4x sobre 3 é igual a 1 sobre 150. Lembrando que x é o que a gente queria calcular. 3 e 150 dá para simplificar por 3. Dividido por 3 aqui dá 1 e dividido por 3 aqui dá 50. Portanto, o x, com esse 4 passando multiplicando, vai ser 1 sobre 4 vezes 50, que costuma dar 200. X igual a 1 sobre 200 metros. E 1 sobre 200 a gente sabe que é 0,005 metros. 0,005 metros, galera, é a mesma coisa que 0,5 centímetros. X é o quanto sobe, é o que estava exatamente aqui na alternativa E. Sobe 0,5 centímetros. Aí da questão 10 da prova do ITA de 1984, faz tempo, mas essa questão foi o pedido de uma inscrita do canal. Muito obrigado, Carol, pela questão sugerida. É uma questão de lei de Stevin, que é exatamente essa relação que a gente pode fazer. A pressão no ponto 1, que está no mesmo nível do ponto 2, no mesmo líquido, é igual à soma das pressões que estão em cima dele. Ou seja, a pressão do líquido e a pressão da coluna de atmosfera, assim como neste lado a pressão da água com a atmosférica na primeira situação, e na segunda situação a pressão da água mais a pressão que o bloquinho faz nessa área SB. Portanto, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like. Verifica se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Torne-se um membro, assim você estará contribuindo diretamente com a iniciativa Canal Aulas a Mais. Siga-nos no Instagram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!